Me é imposta essa canseira de viajar, a preocupação com a troca de trens, as refeições irregulares e ruins, um convívio humano que muda sempre, jamais perdura, nunca se torna caloroso. O diabo carregue tudo isso. Que tal se eu continuasse dormindo mais um pouco e esquecesse todas essas tolices? Pensou, mas isso era completamente irrealizável, pois estava habituado a dormir do lado direito e no seu estado atual não conseguia se colocar nessa posição. Lugar comum nos dias de hoje. Sentiu uma leve coceira na parte de cima do ventre. Deslocou-se devagar sobre as costas, até mais perto da guarda da cama, para poder levantar melhor a cabeça. Encontrou o lugar onde estava coçando. Ocupado por uma porção de pontinhos brancos que não soube avaliar, quis apalpá-lo com uma perna, mas imediatamente a retirou, pois ao contato acometeram-no calafrios. Deslizou de volta à antiga posição. Acordar cedo assim deixa a pessoa completamente embotada, pensou. O ser humano precisa ter o seu sono. É um Kafka geração Z. Outros caixeiros viajantes vivem como mulheres de harém. Por exemplo, quando volto no meio da tarde ao hotel para transcrever as encomendas obtidas, esses senhores ainda estão sentados para o café da manhã. Tentasse eu fazer isso com o chefe que tenho, voaria no ato para a rua. Aliás, quem sabe não seria muito bom para mim. Se não me contivesse, por causa dos meus pais, teria pedido demissão há muito tempo. Teria me postado diante do chefe e dito o que penso do fundo do coração. E olhou para o despertador que fazia tic-tac sobre o armário. No cursinho tinha um professor que dizia: agora nas férias não deixe de acordar cedo. Daí todo mundo olhava para ele, ninguém entendia, né? Daí ele dizia assim: mantenha o despertador programado para 6 e tenha o incomparável prazer de desligá-lo e dormir novamente o sono dos justos. Queria primeiro levantar-se, calmo e sem perturbação, vestir-se e, sobretudo, tomar o café da manhã. E só depois pensar no resto, pois percebia muito bem que na cama não chegaria, com as suas reflexões, a uma conclusão sensata. Lembrou-se de já ter sentido várias vezes alguma dor ligeira na cama, provocada talvez pela posição desajeitada de deitar, mas que depois, ao ficar em pé, mostrava ser pura imaginação, e estava ansioso para ver como iriam gradativamente se dissipar as imagens do dia de hoje. Não duvidava nem um pouco de que a alteração da voz não era outra coisa senão o prenúncio de um severo resfriado, moléstia profissional do caixeiro viajante. Afastar a coberta foi muito simples, precisou apenas se inflar um pouco e ela caiu sozinha. Mas daí em diante as coisas ficaram difíceis, em particular porque ele era incomumente largo. A arte da protelação. Quando Gregor já estava pela metade fora da cama, o novo método era mais um jogo que um esforço, ele só tinha de se balançar empurrando o corpo, ocorreu-lhe como seria simples se alguém viesse ajudá-lo. 2 pessoas fortes, pensou no pai e na empregada, bastariam plenamente. Precisariam apenas enfiar os braços debaixo de suas costas abauladas, destacando-o assim da cama, inclinar-se com o fardo e depois simplesmente permitir que ele efetuasse com cuidado a virada do corpo sobre o assoalho, onde então as perninhas, como era de se esperar, adquiririam um sentido. A maestria da protelação. Ele não está bem, acredite em mim, senhor gerente, senão como Gregor perderia um trem. Esse moço não tem outra coisa na cabeça a não ser a firma. Eu quase me irrito por ele nunca sair à noite. Agora esteve 8 dias na cidade, mas passou todas as noites em casa. Fica sentado à mesa conosco e lê em silêncio o jornal ou estuda horários de viagem. É uma distração para ele ocupar-se de trabalhos de carpintaria. Por exemplo, durante 2 ou 3 horas entalhou uma pequena moldura. O senhor vai ficar admirado de ver como ela é bonita. Está pendurada lá dentro do quarto. O senhor vai enxergá-la assim que ele abrir. Aliás, eu estou feliz, senhor gerente, pelo fato do senhor estar aqui. Sozinhos não iríamos conseguir que Gregor abrisse a porta. Ele é tão teimoso e certamente não está bem, embora tenha negado isso de manhã. Ah, o amor de mãe. Ali havia uma tigela de leite doce, no qual nadavam pequenos pedaços de pão branco. Teria quase rido de alegria, pois estava com uma fome maior que a da manhã,
e imediatamente mergulhou a cabeça até a altura dos olhos dentro do leite. Mas retirou-a logo, decepcionado. Não só comer lhe oferecia dificuldades por causa do lado esquerdo em condição delicada, e ele só podia comer se o corpo todo, resfolegando, colaborasse, como também não gostou nada do leite, antes sua bebida predileta, e que sem dúvida por isso a irmã havia colocado ali para ele. Na realidade, afastou-se quase com repulsa da tigela e rastejou de volta para o meio do quarto. O roteiro de A Mosca certamente veio de Metamorfose de Kafka. Só mudaram o inseto, para não parecer tão óbvio, e leia o conto patético.